Aleluia. Eu gostaria que você abrisse comigo. Nós vamos começar abrindo a Bíblia. Amém? Mas nós vamos orar também. O Senhor tem tratado comigo acerca do futuro. Amém? Todos nós temos um futuro. Amém? Amém. Aleluia. E se depender da vontade do Senhor, Ele é grandioso e Ele é poderoso. Amém? Ele não é pequeno. Não é. Amém? Lá em Jeremias 29, 11, todos já abriram? Diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Você anseia pelo seu futuro? Amém. Todos nós anseiamos pelo nosso futuro. Amém? Nós não somos ansiosos pelo nosso futuro. Amém? Ansiedade é coisa da alma, né? A gente não pode estar ansioso por coisa alguma. A Bíblia diz isso, né? Mas nós anseiamos. Anseiar quer dizer desejar, né? Esperar. Com alegria, né? Nós anseiamos por um futuro, né? E Deus tem um bom futuro para nós. E no 12 diz assim: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Eu serei encontrado por vocês. Assim diz o Senhor. Então o Senhor diz: me busca e você vai me achar. Amém? Então a gente ora, a gente conversa com o Senhor, a gente procura, né? O Espírito Santo está dentro de nós, mas nós temos que ter essa atitude de procurar ao Senhor, né? De conversar com Ele. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso ajudador, né? O Espírito Santo, Ele está conosco, mas nós temos que procurar. Nós temos que ir lá: Senhor, eu estou aqui, eu estou rendida, eu estou disposta a conversar contigo. Amém? Eu sei que vocês pensam em um futuro, com certeza, né? A gente está pensando amanhã o que é que a gente, principalmente nós mulheres, né? A gente pensa assim: meu Deus, já está aqui hoje, o que é que eu vou fazer de almoço amanhã? Né? É assim. Mas nós temos aquele pensamento de futuro a longa distância, né? Quando é que eu vou trocar meu carro lá futuramente, né? Será que eu vou ficar nessa casa? Será que eu vou para uma casa maior? A gente anseia por coisas melhores e coisas grandiosas, amém? A gente não anseia por coisas menores, amém? Porque nosso Deus é grande, né? Ele pensa grande da nossa vida. Então Ele tem um bom futuro para nós, amém? E isso vai nos levar ao fim que Ele deseja, né? Que é estar com Ele na eternidade, amém? Lá em Romanos 4, se você puder abrir, eu já vou adiantando porque o tempinho é corrido. Lá em Romanos 4, 18, diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito. Amém? Deus disse algo a Abraão. E eu te pergunto essa noite: Deus já te disse algo? Amém? Eu tenho certeza que alguma coisa Ele já falou com você. Graças a Deus, nós não servimos a um Deus mudo, né? Ele não é um Deus pagão. Ele fala. Ele fala ao nosso coração. Ele fala ao nosso espírito. Amém? Então Deus disse a Abraão: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham mais vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu ainda mais. E com isso, ele deu glória a Deus. Mesmo sem ver o futuro dele, ele deu glória a Deus e creu naquela palavra, amém? Na palavra que Deus tinha lançado sobre ele. Ele agarrou aquilo ali com fé. Abraão estava plenamente convicto. Diga assim comigo:
eu estou plenamente convicto. Você tem que repetir isso todos os dias da sua vida. Pegue o que Deus lhe falou e diga: eu estou plenamente convicto. Ainda que eu não estou vendo, ainda que eu não esteja vendo, mas eu estou plenamente convicto que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Amém? Lá em Lucas 4:18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos, que os cegos verão e os oprimidos serão libertos. Amém? Jesus, ele tinha certeza, ele era plenamente convicto daquilo que Deus tinha chamado para ele. Daquilo que Deus tinha para ele. Ele se encontrava, né, nas Escrituras. Mesmo sem ele ver. Ele sabia que era com ele que Deus tinha falado? Ele sabia, ele tinha como é que eu posso dizer? Ele tinha a certeza dentro dele. E você tem que ter essa certeza dentro de você. Esteja plenamente convicto do que Deus lhe chamou. Amém? Se você ainda não tem certeza para o que Deus lhe chamou, vá conversar com seu pai. Amém? Eu tenho certeza que ele vai falar para você. Você foi chamado por Deus para fazer algo pelo reino. Amém? O que você está fazendo pelo reino? Amém? Aleluia. Os seus sonhos não é só sobre você. Você tem sonhos? Eu acredito que todo mundo tem. O Senhor tem sonhos para nós. Nós temos sonhos. Amém? E o Senhor, Ele nos dá essa liberdade de nós sonharmos. Amém? E de nós realizarmos. Nós estamos vivendo aqui nessa terra dia após dia. E tem que ser correndo atrás dos nossos sonhos. Amém? Nós temos sonhos, temos os propósitos que Deus coloca em nossa vida. E nós temos que correr atrás dessas coisas. Porque se nós ficarmos parados, sentados, apáticos, esperando acontecer, pode até ser que aconteça, mas pode demorar um pouco. Amém? Se você está ali correndo, o que é que eu estou fazendo para o Senhor realizar na minha vida? O que é que eu estou assim ajudando ao Senhor? Eu estou orando? Eu estou colocando nas mãos dele o meu futuro? Eu estou fazendo aquilo que ele me chamou para fazer? Então você tem que fazer algumas perguntas, amém, ao Senhor. Vá conversar com o Pai, vá orar. A gente vai orar já, que é para você praticar, amém? Você nasceu para dar certo. Se não fosse para dar, se fosse para dar errado, você não tinha nascido, eu tenho certeza. Porque aquilo que Deus faz é perfeito, amém? Então, tudo que Deus faz é perfeito. Porque você deu certo, você nasceu, não nasceu? Então, você já deu certo. Amém? Porque você deu certo, você consegue fazer o seu futuro acontecer. Está nas suas mãos. Amém? Você consegue. Você pode correr atrás. O Senhor lhe dá força, lhe dá capacidade. Que essa força e essa capacidade, ela vem do Espírito. Amém? Então, o Espírito Santo, ele tem uma capacidade sobrenatural de te guiar. Agora, você tem que ter a capacidade sobrenatural de escutar. Amém? Nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Tantas coisas que ele quer nos comunicar no dia a dia, nas coisas simples, a respeito do nosso futuro, para amanhã, para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O Senhor, ele quer nos comunicar muitas coisas. E às vezes nós estamos apáticos, né? Deixa a vida me levar. Não tem aquela música, né? Deixa a vida me levar. Vou dormir hoje, amanhã quando eu acordar, dependendo do meu humor,
eu vejo o que é que eu faço do dia, né? Se eu acordar bem, o dia vai ser proveitoso. Se não, aí você vai perder um dia que você poderia estar ganhando, né, junto com o Senhor. Aleluia. Há um poder sobrenatural dentro de nós. Esse poder se chama Espírito Santo. Ele nos capacita para fazer aquilo que a nossa força humana nunca conseguiria. Independente das circunstâncias que você está passando hoje, Deus, ele pode fazer. Amém? Então, assim, não pense que chegou ao fim. A gente cantou aqui no louvor, te seguirei até o fim. Vai haver um fim? Vai, aqui na terra. Amém? Depois disso, nós seguiremos para a eternidade. Então, você tem que correr para fazer alguma coisa da sua vida até esse fim. Amém? Você não pode ficar sentado esperando o Senhor realizar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Senhor está te chamando para despertar nessa noite. Ele quer dar uma sacudida em você hoje. Acorda. Amém? Tem um futuro grandioso te esperando. Amém? Aleluia. O que você está fazendo hoje para chegar lá? O que você fez do seu dia hoje? Você planejou algo para amanhã? Você planejou algo para a sua família? Porque os seus sonhos, eles não dizem só sobre você. Porque quando o seu sonho chegar até você, ele vai atingir quem está ao seu redor. Seja na igreja, seja na sua casa, seja na sua comunidade, no seu bairro. Se você conseguir chegar no seu objetivo, todo mundo sai ganhando, amém? Mas se você não chega, aí a tragédia atinge todo mundo. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, nos capacitando e nos guiando. Você sabe para que você foi chamado? Você já pensou sobre isso? Para pensar um pouquinho. Meu Deus, eu fui chamada para quê? Para ter uma formação, para ser um médico? Um exemplo. Eu fui chamada para ser uma médica. Mas o que você está fazendo para conseguir chegar lá? Você já começou a estudar? Você já começou a se informar sobre a área? Na igreja, o que é que você está fazendo com relação ao seu propósito? Qual o seu chamado dentro da igreja? Tem chamado nos 5 dons? Tem um chamado para servir? Todas essas coisas são questionamentos que eu me faço. Eu não sei se vocês se fazem, né? Eu digo, meu Deus, para que eu fui chamada? Muitas respostas eu já tenho, amém? Meu chamado nos 5 dons, eu relutei um pouquinho. Porque eu disse, meu Deus, quem sou eu? Né? Eu digo, não, isso não é para mim, não. Mas Deus, ele te capacita. Dia após dia. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor ele te chama para fazer algo, é porque ele tem um propósito não só para você, mas também para outras pessoas. Digamos, você foi chamado para ser um evangelista. Então, quando você é chamado para ser um evangelista, você vai atingir outras pessoas. Então, não é só você que ganhou aquele chamado. Vê só. Quantas vidas um evangelista ele não ganha com aquele chamado? Né? Então, não é só para ele.
né? Aquele chamado, aquele propósito não vem só para alcançar ele, vem para alcançar quem está ao lado. Amém? Glória a Deus. Você gosta de orar? Amém. Então eu vou te chamar para orar um pouquinho agora. Se você puder ficar em pé. Aleluia. Nós vamos orar hoje especificamente pela nossa vida. Cada um ora por si. Amém? Para que o Senhor desperte chamados. Para que o Senhor desperte sonhos. Eu sei que você tem sonhos na sua vida. Amém? Eu queria te dizer hoje que os seus sonhos, ele não morreu. Às vezes a gente tem sonhos que são grandes demais aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor não é grande.